Novos trechos do depoimento do ex-ministro Antônio Palocci a Sérgio Moro, uma pá de cal no ex-presidente Lula. Em áudio e vídeo no Jornal da Manhã, Marcelo Matos. Olá, Marcelo. Olá. A quebra do silêncio de Palocci num depoimento a Sérgio Moro é demolidora para Lula. E eu quero que o Gabriele faça as sondas pensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palocci está aqui, Gabriele, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos para que eles tenham total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financie a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. É o primeiro petista do chamado núcleo duro dos governos Lula e Dilma a falar. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, ele diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas não sei porque ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e Itália que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim, pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, até tenta explicitar contradições, mas fica até pior. Nunca operei doações, nunca fui buscar dinheiro em empresas, mas sabia que o dinheiro era depositado nos partidos, entregue em malas. Aqui o senhor disse que era para procurar o tesoureiro. Isso. Que o senhor, normalmente era o tesoureiro. Nunca tratei. A frase nunca tratei. Não sei se eu neguei. Hoje. Pode ser que eu não esteja falando exatamente a mesma palavra. Mas eu digo hoje, eu nunca cheguei para uma empresa e falei, o senhor pode pagar no exterior tal pessoa? Eu nunca falei isso. Porque não me cabia discutir como a empresa ia pagar. Mas eu várias vezes pedi para a empresa, o senhor pode fazer a doação de 50 milhões para a campanha do presidente tal, da presidente tal? Isso eu fiz várias vezes. E sabia que os tesoureiros depois iam lá e faziam pagamento, listos e ilícitos, caixa 1, 2... muitas vezes era caixa 1 para simular pagamento legal, mas a origem do dinheiro era ilegal. Um exemplo bom é na campanha de 2014. A campanha de 2014 teve duas características. Foi a campanha que mais teve caixa 1 e foi uma das campanhas que teve mais ilicitudes. Certo. Por quê? Porque o crime se sofisticou no campo eleitoral. As pessoas viram que o problema é o caixa 2, então vão transformando progressivamente tudo em caixa 1. Só que a ilicitude está fora do pagamento. É a origem criminosa dos valores. Esse é o ponto. Então isso, a própria Operação Lava Jato já desvendou esse mistério. Palocci não esconde desejo em fazer a delação. Isso é um assunto que está a cargo dos meus advogados, eu confio no trabalho deles, são advogados de alta qualificação, com experiência no setor, e confio que eles estejam fazendo o melhor dentro da lei, olhando maneiras de contribuir com a justiça, que é a minha vontade, e maneiras de obter benefícios, que também é minha vontade. Estou falando claramente que quando o doutor Sérgio me perguntou se eu ia falar, eu disse a Vossa Excelência que ia falar. Eu desejo falar, eu prefiro falar. Acho que há um conjunto de situações que a Operação Lava Jato identificou, que eu confesso para o senhor doutor, né? Então, por um tempo tentei ajudar que essas investigações não andassem. Sim. Hoje eu acho que melhor que elas se esclareçam e a gente tente com isso melhorar as coisas. E o pacto de sangue de 300 milhões de reais entre Lula e Odebrecht? A relação com a Odebrecht não se dava dessa maneira, por isso ele ficou surpreso com a forma com que o Emílio abordou no final de 2010. Não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a R$200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de R$300 milhões.
Certo. O presidente Lula me procura. Eu ficaria surpreso também. Eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com a Odebrecht. Ele mandou eu recolher os valores. A defesa de Lula questiona Palocci como um depoimento para sair da cadeia, mas a confirmação das informações de um dos petistas mais próximos do poder expõe o ex-presidente de maneira decisiva para seu futuro político e do PT. Professor Vila, é interessante que a defesa de Lula, de Dilma, as defesas falam que é uma tentativa dele de conseguir a delação premiada, que ele está afoito para conseguir a delação premiada. Até aí tudo bem, porque ele está no direito dele agora. Ele está falando, ele está revelando tudo, como que era o esquema. O que foi uma surpresa para o PT, claro, especialmente para o Lula, né? Basta ver tantas declarações que ele fez sobre o Palocci, dizendo que tinha plena confiança que Palocci nunca faria a delação, inclusive porque não teria o que delatar, etc. Tal. Vale a pena destacar também, são tantas coisas, mas Palocci é um quadro histórico do PT, ele é aqui de São Paulo, originalmente, presidiu o PT aqui, foi 2 vezes prefeito de Ribeirão Preto, né? Foi deputado federal, ministro da Fazenda e ministro-chefe da Casa Civil, né? Teve um papel muito importante na campanha de 2010, como arrecadando, inclusive, dinheiro. Fazia parte lá dos Três Porquinhos, né? Como era chamado, Zé Eduardo Dutra, ele e o Zé Eduardo Cardoso, né? Vocês devem se lembrar. E foi apelidado dessa forma, não sei lá, ou pela própria Dilma, que acho que no máximo deve ter lido os Três Porquinhos, uma versão resumida, alguma coisa tal, que veio essa denominação. Agora, o que ele fala é devastador mesmo, e quando nós comentamos no calor da hora, né? Porque de um lado, ele fala todo o esquema de corrupção e como funcionava e o favorecimento de grandes empreiteiras, por outro, fala em obstrução da justiça também, né? Então você tem que ele tentou agir, aí precisa ver como ele vai certamente ter documentos, presumo, para tal, para obstaculizar a ação da Lava Jato, né? Então é tudo muito grave o que ele disse. Evidentemente ele está querendo fazer delação premiada, isso, como você bem disse, faz parte da lei, está lá na lei, que é colaboração com a justiça. Eu não gosto muito dessa expressão delação, é colaboração com a justiça tal. Ele o fará, tudo indica, o caminho é esse. Agora, acabou com Lula, porque você não está falando de uma acusação de alguém de um quadro intermediário do partido, ou de alguém fora do partido, mas que teve relações próximas com o partido, né? Não, você está falando de um quadro histórico do partido, né? Que entrou lá no partido quando ele foi fundado. Ele veio desde o movimento estudantil, ele era da Liberdade e Luta, do grupo Liberdade e Luta, que tinha influência no ME, no movimento estudantil de São Paulo. Ele veio de Ribeirão Preto e tal, depois logo entra no PT, como entrou toda a Liberdade de Luta, que acabou se dissolvendo no interior do PT, era um grupo trotskista, né? Tinha um grupo grande lá de altos dirigentes depois que foram ocupando postos no interior da estrutura do partido. É interessante, e no jornalismo, viu? É interessante fazer um fio condutor da Liberdade de Luta no jornalismo brasileiro, especialmente no jornalismo paulista. Bem, mas deixando isso de lado, o que interessa é que a questão que envolve Palocci, portanto, e acabou batendo no Lula e na Dilma. Interessante porque a Dilma, em todo esse processo, muitos falavam, não, ela é bobalhona, ela é uma agente só do Lula, ela não sabe o que acontecia. Ele coloca ela no centro do furacão e mostra que ela era partícipe, sabia, tinha conhecimento de tudo. Portanto, você está sepultado, acabou a história. Havia muito o PT não era agente histórico e tal. Assim como o Lula, nós temos falado, após isso, o pouco de esperança de alguns terminou. A questão que se coloca para 2018, e isso tem um reflexo direto em 2018, é quais as candidaturas serão construídas no campo daqueles que estavam favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff. Não tem mais aquela oposição PT versus os outros. O PT acabou.